Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, mas antes, vamos recordar o que a gente viu na semana passada? Nós já estudamos 3 mecanismos de transferência de calor. A condução, cuja equação veio da lei de Fourier, que relaciona a condutividade térmica, a área e a variação da temperatura pela espessura do meio. A convecção, cuja equação veio da lei de resfriamento de Newton, que mostra o calor sendo calculado como coeficiente de convecção, a área e a variação de temperatura da placa do meio. A radiação, que para um corpo negro o calor é calculado como coeficiente de Stefan-Boltzmann, a área, vezes a diferença da temperatura a quarta entre dois corpos, e se for um corpo cinzento, a gente vai adicionar a emissividade e o fator geométrico. Agora vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a equação do calor. Vamos relembrar o conceito que a gente viu lá na termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. A energia, ela pode entrar ou sair de um volume de controle devido a transferências de calor na sua fronteira. Assim, a gente diz que a quantidade de calor que sai do sistema é a mesma quantidade de calor que a vizinhança recebeu. Assim, a diferença entre os calores precisa ser nula. Vamos então equacionar o que vai acontecer dentro de um sistema por condução. Nós temos uma taxa de calor que vai entrar nesse sistema, nós temos uma taxa de calor que vai ser gerada nesse sistema, e nós vamos ter uma taxa de calor que vai sair desse sistema. A relação entre a soma do que entra mais o que é gerado, menos aquilo que sai, vai ser a taxa de energia armazenada. Então, se a gente tem mais calor entrando e sendo gerado do que sai, essa taxa vai ser positiva. Se sai mais calor do que o que entra e o que é gerado, essa taxa vai ser negativa. Vamos escrever isso matematicamente. Isso aqui mostra pra gente o gradiente ou a diferença da taxa de calor que entra menos a taxa de calor que sai. Então, nós temos aqui o fator condutividade, a diferença de temperatura no meio, em relação ao tempo. Esse daqui é a taxa de calor gerado e essa daqui é a taxa de energia armazenada, que é a densidade vezes o calor específico e a variação da temperatura com o tempo naquele meio. Como nós vimos, a transferência de calor depende da forma do corpo. Então, a gente teria que estudar de acordo com cada forma. Nesse curso, nós vamos estudar referente a duas coordenadas, as cartesianas e as cilíndricas. Vamos começar pela cartesiana. Vamos supor aqui que nós temos um paralelepípedo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter um calor que está sendo colocado, um calor que está saindo, e aqui dentro a gente tem o calor gerado. A relação entre eles mostra a quantidade de energia que ficou aqui armazenada. A quantidade de calor que entra nós vamos chamar de QX, e a quantidade de calor que sai nós vamos chamar de QX mais um incremento. Por quê? Porque se esse gerador for positivo, a gente está promovendo uma retirada de calor maior do que o que está entrando para a gente manter a temperatura aqui constante. Se o que está saindo for menor, porque aqui dentro está ficando armazenado, esse incremento vai ser negativo. Mas aí depende de cada caso que a gente vai estudar. Vamos escrever de uma maneira genérica. Então, nós vamos chamar o momento que ele entra, o local que ele entra de x, e o local que a gente está estudando que está saindo de x mais dx, que é o incremento da posição. A mesma coisa vai acontecer para y, então nós temos y e y mais dy, e de z, né, que é nesse sentido que nós temos z mais dz. Então, nós vamos estudar de uma maneira genérica, lembrando que esse pedacinho que a gente está vendo é um volume bem pequenininho, referente como se fosse uma derivada, né, dx, dy, dz. Então, nós vamos dizer que aqui dentro, né, dentro desse cubo, nós temos as dimensões dx, dy e dz, portanto, a multiplicação dos três é o seu volume. Vamos aplicar essas variáveis que a gente viu naquela equação do calor que entra mais o calor gerado, sendo igual ao calor que sai mais a energia do sistema que ficou acumulado. Por que mudou um pouquinho? Porque eu trouxe o negativo para o outro lado do igual, para a gente ter aqui algo positivo.
Vamos colocar então as variáveis na equação. Nós temos o calor que entra, né, naquele pedacinho que a gente viu, como o calor na direção x mais a y mais a z. O calor gerado por elemento naquela unidade de tempo, então, é o calor gerado no tempo vezes o volume dele, que é daquele pedacinho que a gente está estudando. O calor que sai, né, daquele elemento que a gente está utilizando é o calor em x mais dx, em y mais dy e em z mais dz. E aquela variação da energia com o tempo, ela é calculada por Cp, ρ, vezes o volume, vezes a variação da temperatura no tempo. Esse dq vezes T, ele é o calor gerado por unidade de tempo e por volume. O Cp é o calor específico, o ρ é a densidade do material e o T maiúsculo é a temperatura do corpo e o T minúsculo é o tempo. Então, vamos aplicar a lei de Fourier para o nosso sistema, que é menos K vezes a área vezes a variação da temperatura na espessura. Vamos colocar essa equação na coordenada x, que é essa daqui. Então, nós vamos ter o Qx menos o K vezes a variação da temperatura em x. Então, se eu já tenho, então, estou falando nessa direção x, a minha área vai ser essa vezes essa, que é dy dz. Na coordenada de saída, eu tenho, então, Qx mais dx, que é o quanto de calor ele teve após uma distância dx. Então, eu vou ter o calor que eu tinha em x mais o incremento, que é um dx, que é a derivada de x daquilo que a gente tinha, vezes a área. Então, aqui eu tenho x mais o incremento dx. Então, é como se eu tivesse aplicado uma derivada em dx, vezes a área. Bom, então vamos fazer agora Qx menos Qx mais dx, porque a nossa equação, ela é o calor que entra menos o calor que sai. Então, substituindo aqui o calor que entra, que é o calor em dx, menos o calor que sai, que é Qx mais dx. Então, eu tenho o próprio calor Qx mais o incremento que a gente teve. Vocês concordam que tendo esse sinal negativo e esses dois termos sendo iguais, eles serão cancelados? Então, só vai sobrar para a gente menos a variação, a segunda derivada em dx, menos k dt dx, em dx dy dv, que é o nosso volume, porque a gente tinha uma derivada lá multiplicando. Então, agora, eu vou simplificar a equação, como eu tinha menos com menos, ele se torna positivo. E vou fazer a mesma coisa para as demais direções. Então, a gente tem a mesma dedução, só que o que muda é o equacionamento aqui dentro. Mas em ambas, a gente tem em relação ao volume. Eu vou, então, agora somar os calores que entram nas três direções, mais o calor gerado, que vai ser igual aos 3 calores que saem, né, nas 3 direções, mais a taxa acumulada. Vou passar esses calores que saem para cá, então vai ficar o que entra menos o que sai para cada um, e a gente já deduziu como é que fica essa equação nas 3 direções, só vou substituir nesse lado aqui. Então, tudo isso é aquilo que a gente deduziu anteriormente, mais a taxa de calor gerado, que vai ser igual à taxa de energia acumulada. Como nos 4 casos, 1, 2, 3, 4, 5 casos, nós temos a multiplicação pelo volume, eles podem se anular, é como se a gente dividisse tudo pelo volume, então a nossa equação simplificada é essa. Vou trazer aqui para dentro as segundas derivadas, e aqui nós temos a equação de Fourier para coordenadas cartesianas. É a partir desta equação que a gente vai trabalhar. Nós temos 2 tipos de regime estacionário, que é aquele quando não tem variação com o tempo. Um que tem a geração com calor e outro que não tem geração de calor. Com isso, a gente pode simplificar a equação de Fourier. No caso, quando a gente tem geração de calor, só não tem a variação da temperatura com o tempo, a gente tem a equação de Poisson. E quando nem a geração de calor a gente tem, nós temos a equação de Laplace. Então, aqui a gente termina as coordenadas cartesianas e no próximo vídeo eu vou falar sobre as coordenadas cilíndricas.